Boa noite, pessoal! Mais um episódio do Atypical Cast. Hoje nosso tema é desenvolvimento típico e atípico na adolescência. Eu trouxe hoje a Camila e a Maria Paula, que são especialistas no assunto, para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Bom, meninas, para começar, eu gostaria de saber o que é adolescência. Muito fácil definir, né, gente? Mas a gente pode começar definindo pela faixa etária, que vai ali por volta dos 10 aos 21 anos, depende muito da sociedade. Um exemplo aqui no Brasil, o mais comum é a gente ouvir que a adolescência vai até os 18 anos, que a partir dos 18 anos o indivíduo já é um adulto, mais pelas questões burocráticas, mas a gente leva em consideração até os 21 anos. E muda muito de sociedade para sociedade. Mas em questão de definição, a gente sabe que é um momento de transição, né? Que a pessoa tá ali da vida infantil para a vida adulta. É um momento que tem várias transformações, tanto sociais, psicológicas, e a gente vai entrar mais nesse assunto. Mas a adolescência pode ser muito bem definida como esse momento de transição e evolução que o indivíduo ali está se descobrindo de uma nova forma, se adaptando com aquele novo corpo que ele está se modificando. Então, basicamente, eu acho que uma boa definição de adolescência seria esse momento de evolução e transição. Legal. E quais são os marcos dessa fase da adolescência? Bom, os marcos, eles são até fáceis para qualquer pessoa identificar, né? Que é a questão hormonal, psicológica, social. E dentro de todas essas, a gente consegue perceber a mudança dos hormônios nos adolescentes, né? Que começa na pré-adolescência. A questão física, né? Que é o crescimento de pelo, a primeira menstruação, no caso das meninas. E todo esse período, por causa dos hormônios, já se torna muito difícil para o adolescente. E aí tem a questão psicológica, social, né, que é a parte que eles vão entrar no Fundamental 2, que é onde eles começam a se importar muito mais com as opiniões do colega, em se sentir aceito, entrar em grupos. Com a aparência. Exatamente, adolescente é sempre assim, ele tem que parecer com um grupo que ele gosta para ele poder ser aceito naquele grupo. E muitas vezes, assim, o outro grupo não vai querer inseri-lo, por mais que ele se pareça com o jeito deles e tudo, que ele faça de tudo. Isso. Muitas panelinhas, né? Exatamente, nessa fase. Exatamente. E aí a gente tem toda essa questão, e também tem uma questão muito importante, que tem áreas do cérebro do adolescente que ela ainda não está em completa formação, ela ainda está se formando, que é uma região que muita gente fala, né, que é o córtex pré-frontal. Ali é uma parte muito importante para o adolescente, porque é ali que controla a razão, a impulsividade. Então a gente entende por aí o porquê do adolescente ser tão impulsivo. Interessante. E sobre adolescentes atípicos, tem alguma diferença no desenvolvimento deles? Bom, diferença tem, né? Porque assim, eles vão passar pelas mesmas mudanças hormonais, físicas, psicológicas, porém tem aquela questão de que assim, o adolescente típico, ele vai sentir vontade de fazer as coisas, e tem pais que sim, são liberais e vai permitir que o adolescente faça essas coisas. Ele vai conseguir se socializar muito mais do que um adolescente atípico. Por exemplo, na questão sexual e amorosa, é muito mais fácil para um adolescente típico passar por essa fase, por mais que seja muito difícil. E para um adolescente atípico é muito difícil, porque ele é excluído da sociedade, dos colegas, ele é alvo de preconceito. E muitas vezes também os pais acabam tirando a autonomia do adolescente por medo, eles não sabem muito bem qual a dose de proteger aquele adolescente, né? Ele tem essa dificuldade. Então, a diferença seria essa. Já é difícil para o adolescente conseguir entrar, se inserir no meio social, e para o adolescente atípico fica muito mais difícil ainda. Mas eles passam por essas 3 fases, biológica, psicológica e social, da mesma maneira.
Eu acho que o mais difícil pro adolescente atípico é a questão da autonomia, né? Exatamente. Que a gente vê bastante que os pais querem tirar essa autonomia na adolescência. No adolescente típico já acontece bastante, isso depende da questão familiar. Os pais, quando são mais conservadores, né, tem aquela questão da proteção demais. E assim, uma proteção, um adolescente precisa, né? Ele precisa de um responsável ali, sabendo se ele vai fazer uma coisa legal, que tenha mais cabeça para lidar com situações, mas às vezes uma proteção exagerada pode dificultar o desenvolvimento daquele adolescente, ele sendo neurotípico ou neuroatípico. Mas a gente vê, tipo, como um padrão, praticamente, Exato. isso, os pais quererem ter essa proteção demais, fazer as coisas pro filho quando ele tem alguma síndrome, alguma doença. Isso é muito comum e normalmente dificulta bastante o desenvolvimento daquele indivíduo. A gente tem que saber criar um ambiente pro adolescente, né? Porque assim, e proteger, a gente precisa não só em casa ter um ambiente bom, mas também perceber em quais outros ambientes, né? Na escola, onde ele está inserido, com que grupo ele está se envolvendo, porque é muito importante. O adolescente, ele não só é impulsivo para coisas ruins, ele também pode ser impulsivo para fazer coisas boas, ele pode gostar muito de ler vários livros. Então, vai muito do ambiente do adolescente. Então, é preciso, gente, é crucial que os pais estejam muito presentes. Não é para achar normal o filho ficar isolado dentro do quarto. Não é só porque ele é adolescente que ele tem que se excluir da sociedade. Ele tá passando por uma fase difícil, ele quer alguém que compreenda ele e ele também precisa compreender as outras pessoas. E, gente, a gente tá falando tudo junto aqui com o adolescente típico e atípico porque os cuidados são, basicamente, como indivíduo, o mesmo. Óbvio que com adolescentes atípicos tem os cuidados especiais de acordo com a necessidade daquela pessoa, mas como ser humano, os cuidados do pai e da gente como sociedade, de incluir, de estar sempre atento à questão que a Mari falou, de sempre estar atento à questão do que está acontecendo fora de casa, no ciclo social. Isso é muito importante, os pais estarem atentos com adolescentes atípicos, principalmente, gente. Com adolescente típico já acontece muita questão do bullying, que dificulta muito o desenvolvimento dos adolescentes. Então, assim, uma exclusão social, a gente sabe que ainda, infelizmente, é a realidade brasileira em muitas escolas. Então, é muito importante para a família estar sempre atenta no que está acontecendo nas escolas ou em qualquer ciclo social, que eles não estejam ali em monitoramento, sempre estar perguntando para o filho, vendo feedback. Não acredita sempre na primeira resposta, porque adolescente gosta de esconder as coisas, né? Então, assim, seja mais sensível aos detalhes, não acredita só no que a pessoa tá te falando, tenta ser um pouco mais sensível, né? Exatamente. Pegando esse gancho de adolescentes atípicos, entra muito, então, por exemplo, indivíduos com síndrome de Down, por exemplo, eles têm muito aquele estereótipo, né, de adolescentes que são eternas crianças, né? Então, acho que isso entra bastante no que vocês falaram agora. O que vocês acham deles serem considerados eternas crianças? Gente, eu acho que esse é um dos estereótipos mais sofridos para quem tem síndrome de Down, não, né? Porque todos sofrem por esse estereótipo. Mas eu acho que é um dos mais sofridos na questão do desenvolvimento. Porque o indivíduo já saiu dessa fase, ele tá tentando ali sair da fase da infância dele, e se a gente não deixa, se a gente coloca ele naquele molde, fica muito difícil para ele se desenvolver. Às vezes ele não entende que ele tem de se desenvolver, ou muitas vezes ele tem vontade, os pais nem permitem que ele tenha essa autonomia de ir lá e fazer alguma coisa e sair sozinho e ver os amigos, ou muitas vezes a gente vê na questão dos adolescentes atípicos até questão da higiene, de não deixar ele ter uma autonomia de escovar os dentes sozinho ou tomar o banho sozinho. E às vezes, muitas vezes, eles acreditam que é por incapacidade do indivíduo, mas não, às vezes você não tá dando oportunidade para ele desenvolver aquilo, você tá com uma hiperproteção, e isso dificulta bastante no desenvolvimento, acarreta em muitos fatores na vida adulta, porque se você não desenvolveu aquilo na época que deveria ter sido desenvolvida, para você desenvolver posteriormente,
é muito mais difícil, igual linguagem. Se a gente é estimulado numa linguagem em uma segunda ou terceira língua na infância, é muito mais fácil do que a gente querer aprender depois de adulto. Não significa que nós não vamos conseguir aprender, porque conseguimos, mas a gente tem uma dificuldade a mais. Se tivessem nos facilitado na infância ou na adolescência, provavelmente o desenvolvimento seria maior, a adaptação seria melhor e as consequências seriam muito menores, né? Então, quando o pai permite, principalmente na questão da estigmatização do síndrome de Down dessa criança, a gente tem que mudar essa mentalidade de querer que eles sejam eternas crianças. Eles não são, eles são indivíduos, são seres humanos que precisam de autonomia, que precisam de um par. Isso muda muito na questão sexual também. Os pais querem proteger eles até dessa questão e eles têm hormônios como a gente, eles têm curiosidade, eles têm vontade de formar família assim como a gente. Então, se a gente quer ficar colocando eles sempre naquele padrão infantil, a gente tá atrasando aquele ser humano, né, de atingir a capacidade e as vontades dele. Então, esse estereótipo é muito complicado. Eu acho muito importante até que os pais, não só de crianças atípicas, mas de crianças típicas, deem uma olhada nos materiais que tem disponibilizado na internet, estudos, para que vocês consigam se aprofundar, porque tem pais até que acreditam e se apegam que o filho jamais terá habilidades como qualquer outro adolescente, qualquer criança e adulto. Eles acham que vai ficar naquilo, mas eles sentem vontade de participar socialmente, até com os adultos, mas os adultos acham que eles não têm capacidade de participar das conversas que eles têm, daquele meio social. Eles querem uma profissão. Sim. Assim como a gente quer que, quando é pequeno, quer ser médico, veterinário, sempre essas mais padronizadas, né? Então, eles sentem essa vontade. Vygotsky até cita que o problema não é só biológico, né? Realmente, a gente vê que tem ali uma deficiência, mas a principal é a social, porque as pessoas impossibilitam de que elas consigam o desenvolvimento. Até porque a gente sabe, tem estudos, tem comprovações de que pessoas atípicas conseguem ter uma vida como pessoas atípicas. Lógico que com métodos diferentes, com ensinamentos diferentes, mas elas precisam estar inseridas. Não acredite que o seu filho jamais terá as habilidades como qualquer outro, porque ele pode muito bem ter. Sim, é uma questão também que eu acho muito legal, a gente vê em vários estudos hoje em dia, que é um exemplo. Eu sou considerada uma adolescente típica, mas eu tenho algumas dificuldades em aprender isso e muitas facilidades em aprender aquilo. Então, o que eu faço como uma adolescente típica? Eu vou tentar desenvolver o que eu tenho dificuldade e aprimorar o que eu já tenho facilidade. E isso acontece da mesma forma para adolescentes atípicos, só que acontece de uma forma mais demorada e que requer mais energia e atenção, mas acontece das mesmas formas. Na questão que a gente estava falando da síndrome de Down, eles têm um ponto muito positivo, que é a questão social. Eles normalmente, não vamos generalizar, porque cada indivíduo é um indivíduo, mas falando da síndrome, em alguns padrões a gente vê que eles são mais abertos para estar no meio social, para ter uma comunicação. Por mais que eles tenham dificuldade de linguagem, que é uma questão biológica da síndrome, né? Infelizmente, eles não conseguem ter uma dicção tão aquém do que eles querem, mas da mesma forma, eles estão ali dispostos a tentar aquilo. Então, isso daqui é algo que a gente consegue desenvolver muito bem e tentar desenvolver o que eles têm de negativo, que não é negativo, eu não consigo pensar numa palavra melhor agora, mas assim como eles têm os pontos positivos que a gente já tem que estimular, a gente tem que estimular também os dificultores, né, no caso. Então, assim, como um adolescente típico e um atípico, eles têm habilidades, a diferença é o tempo que elas vão levar para ser desenvolvidas e a necessidade de atenção que elas precisam, né? Sim, exatamente. Tem que ter esse estímulo, né, de todas as áreas ali para eles se desenvolverem. Lógico que tem suas limitações, né? Sim. Mas tem que ter o estímulo, principalmente da autonomia, né? Pegando aí esse assunto da autonomia. O que vocês acham sobre a autonomia na adolescência? O quão importante é isso? Principalmente quando a gente vai falar de adolescente, a gente sempre pensa em escolhas para o futuro, né? Naquela
fase de escolha profissional, né? Como isso funciona para adolescentes atípicos? Então, a autonomia eu acho que com certeza é um dos principais, né, como já foi dito, para o desenvolvimento, para que na vida adulta o adolescente, tanto típico quanto atípico, consiga desenvolver as faculdades que são esperadas dele, né, respeitando, obviamente, todas as limitações. Falando na questão da síndrome de Down, a gente tem que... Cada caso é um caso, a gente consegue ver o desenvolvimento de cada indivíduo de uma forma diferente, principalmente da forma que ele foi tratado na infância, se foi com um tratamento mais especializado, se teve uma atenção dos pais, se tiveram pais conscientes da síndrome e das necessidades daquele indivíduo, a gente consegue ver muita diferença. Então, assim, é muito importante você entregar autonomia para aquele adolescente de acordo com as possibilidades que a gente enxerga nele, mas ao mesmo tempo se policiar sempre para não enxergar limitar as possibilidades daquele indivíduo. Uma questão que eu gosto de abordar bastante é a disciplina positiva. É muito falado nos cursos de psicologia, é muito indicado. Eu acho que tanto no desenvolvimento típico quanto no atípico, na infância ou na adolescência ou na vida adulta, se a gente começa a se aprofundar na disciplina positiva, você vai ver que a entrega da autonomia é uma questão muito importante. Na questão dos atípicos ou na infância, uma autonomia um pouco mais conduzida, que é na questão de escolhas, você limita a escolha, você dá opções para aquele indivíduo, mas ainda assim a escolha é dele. Entende? Não é uma indicação, você vai fazer isso e ponto. Não, você tenta entender qual para ele é o mais interessante, qual que agrada mais ele, qual ele vai se adaptar melhor e faz ele pensar sobre aquela questão, não você chegar e falar que vai ser isso e ponto. Eu acho isso também muito interessante na questão da profissão, porque é uma maneira que a gente se descobre, que a gente se realiza, né, como ser humano, não é diferente para ninguém, sendo com síndrome de Down, autista, atípico, típico, qualquer um. Você sabe que a gente precisa dessa realização e para eles é da mesma forma. Então, assim, você entregar uma autonomia hoje em dia para que eles possam fazer essa escolha é muito importante. A gente viu também da questão, esses dias que aconteceu recentemente, a primeira habilitada com síndrome de Down aqui no Brasil, que foi uma conquista muito grande para eles. E para a gente poder enxergar que eles são capazes e parar de tentar limitar eles. Mas eu acho que na adolescência, uma das mais importantes é a questão da gente direcionar e dar autonomia para eles escolherem a profissão deles. Sim, tem até um exemplo, né, agora do primeiro ator com síndrome de Down em um filme da Disney, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele vai ser o primeiro ator em um papel principal, né, assim, um papel de bastante visibilidade num filme. E ele tem síndrome de Down, vai ser no filme do Peter Pan da Disney, então é uma forma de representatividade, né? Para os indivíduos, adolescentes com síndrome de Down, verem que eles podem fazer isso também, que eles podem seguir ali à vontade o sonho deles, né? Com certeza. É mais uma luz, né? E tem também a questão de uma orientação profissional, de algum profissional psicólogo, né, que pode aplicar essa orientação, né? De repente, se está com alguma dúvida, não sabe que caminho seguir também. Né? Tem algum teste que ele pode ser aplicado, que ele pode ser feito com indivíduos com síndrome de Down? Então, já é feito alguns testes. O teste de escolha profissional para populações especiais. Ele pode ser aplicado por psicólogos ou terapeutas. E é bem mais especializado, um exemplo, a gente não é muito indicado que se façam os testes comuns, né, para a escolha de profissão, porque também não vai adequar as necessidades daquele indivíduo, independente da síndrome. Mas a gente tem essa escolha, assim, mais direcionada, que é uma adaptado, né? Pra eles. Mais adaptado, é bem interessante, sim. E não faça os testes vocacionais no Google, tá, gente? Não funciona. Por favor. Conselho da psicóloga. Bom, gente, acho que é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. A gente que agradece. Foi muito bom falar sobre isso. Que bom. Até a próxima. Até, tchau!